Olá, estamos todos juntos nas palestras com Rav Leitman e queremos recordar que nessas palestras Rav Leitman está como uma simulação, onde ele está frente aos seus alunos e nós estamos aqui representando-os. E aula a aula ele nos irá contar sobre coisas que nos vão servir na vida, na família, no país, para o mundo e para que todos estejamos bem. Então, Rav Leitman, por favor. Sim, estamos aqui para esclarecer as leis da natureza. Na natureza existimos, estamos no mundo, no nosso redor. Eu vivo no mundo e nesse mundo eu descubro que há como uma regularidade, leis, regras que nos influem. Então, nós, como seres inteligentes, sábios, e podemos aprender como que faz bem, como melhorar nossa vida, como fazer com que nossa vida seja mais segura para o futuro. E então todo esse é o trabalho do ser humano no mundo, que é o que os distingue dos animais, do reino animal, porque ele tem inteligência, e é por meio da inteligência que ele pode desenvolver-se de tal maneira que, apesar de que ele não seja como os animais que vivem de forma instintiva e que recebem ordens internas de como se comportar-se de acordo com a natureza, o ser humano já tem uma certa liberdade em suas ações. Mas aqui, mas além do reino animal, em sua liberdade, ele se vê em situações más. Ele vê que uma pessoa pode fazer mal a si mesmo, que os animais não vão para o álcool, drogas, e não fazem danos intencionais um ao outro. Se devoram um ao outro, é assim somente para existir, pela sua subsistência, não somente por um impulso egoísta, uma má inclinação, que querem fazer mal ao outro e disso receber prazer, ou que controlam um ao outro e disso recebem uma satisfação interna, etc. Quer dizer, nós vemos que a pessoa tem mais desejo excessivo que não está dirigido por leis absolutas e por meio da natureza, senão que isso é um desejo como livre, faz o que quer, não só comer, ou seguir as gerações e fazer uma casa, não mais desejo de conhecer o mundo, dar a volta ao mundo, desenvolver na ciência, na cultura, na educação e tudo que tem. Desfruta da vida e do mundo, mas esse desejo, que na realidade nos empurra a usar lei corretamente, vemos que nós fazemos ao contrário, somos piores que os animais, que às vezes eu tenho inveja de um cachorro, de um gato que vive ao lado de uma pessoa e tem sua vida segurada, que tem tudo o que necessita na casa de uma pessoa. E uma pessoa sofre, está sempre em pressões, competições, come a si mesma, tem ódio, inveja, quer horror, fama, respeito. E essas tendências que há na pessoa, mas além do reino animal, podem, através da nossa história, podem ver que não sabemos usá-la corretamente. Queremos chegar a uma vida boa e vejo que, e levar isso a uma vida nova. E vemos que levamos ao contrário. Já falamos sobre isso e vamos voltar a mencioná-lo. Em nossa história, que nós contamos que nós vemos que nossa vida particular, nossa vida pessoal, nós podemos ver que nós começamos a desenvolver de uma gota de sêmen do pai e da mãe. E a natureza nos prepara um lugar seguro dentro da mãe, e a natureza nos envolve dentro da mãe, e a mãe nos cuida
com a água dessa matriz, e depois nascemos, depois que fomos crescendo ali dentro da mãe, e depois, quando saímos ao mundo, o amor da mãe, do pai, que os cuidam, apesar de que não estamos prontos para nada, com um bebê recém-nascido, não estamos prontos ainda. E a sociedade em total também trata as crianças com cuidado, com compreensão e com um bom trato, até que crescemos. E assim houve de geração em geração, em todas as gerações, em todos os tempos, e nossa época também, relativamente. Ultimamente já não está funcionando tão bem, mas até que a pessoa tenha que já levanta, é adulta, tem 20 anos, é capacitada para a vida, ele se encontra ainda com apoio dos próximos, e inclusive dos mais afastados, que os tratam sempre assim como lhe dá mais possibilidade, proporciona o que necessita, porque ele tem que desenvolver-se, porque todavia ele não é adulto ainda, então necessita um tempo. Então, nós instintivamente, por parte da natureza, como tratamos os jovens, as novas gerações. E depois, quando nós entramos na vida, a nossa vida adulta, uma pessoa maior, desde a idade de 20 anos em diante, nós já vemos que já começa a tratar de forma mais exigente. Eles mandam mais, o entorno demanda mais, as leis do país também já nos tratam de outra maneira. Se, por exemplo, eu faço algo uma idade de 10 anos e faço a mesma coisa na idade de 20 anos, seguramente há outras leis. E também eles castigam de outra maneira. Na idade de 10 anos eles explicam que não é bom, não convém, mas na idade de 20 anos já me castigam como uma pessoa adulta, como qualquer um qualquer membro da sociedade. E podemos dizer aqui como uma inversão do tratamento do ambiente, da natureza com respeito às pessoas. Que aqui na natureza as pessoas nos tratam bem, com cuidado, com carinho, mas quando crescemos e começamos a vida adulta, a vida como todos os demais, as pessoas, como todo o nosso ambiente, nos tratam aparentemente mal. Eu quero continuar como pequeno, como uma criança, não sentir que tenho obrigações, que tenho deveres, que me perdoem como antes sobre coisas que eu fiz, que me tratem bem. Já não ocorre mais, ao contrário, eles começam a nos tratar de uma forma assim, onde está, com que resultados. Porque você não tem algo como recompensa, por exemplo. Aqui não há mais como piedade, como misericórdia, que eu me acostumei durante 20 anos de crescimento. E na minha adolescência, e essa inversão que vem de nossa natureza é muito extrema. Também existem nos animais, mas aí também os pais cuidam dos menores, dos filhotes, animais, até que eles se levantam, começam a se mover, e digamos, após os 2 meses, 1 ano, 2 anos, depende da espécie do animal, e já eles são livres e saem para o seu próprio meio para sustentar-se e proporcionar-se a sua família, ter a sua família, a sua manada e tudo isso. Mas não é tão extrema a inversão como na sociedade humana. E deveria ser supostamente ao contrário, não? Porque nosso ambiente, a nossa sociedade, somos pessoas sensatas, inteligentes, lógicas e compreensivas. E sábios que usamos nossa inteligência para mudar o mundo, para fazer com que tenha mais conforto, seja bom e lindo, mas porque
tratamos de uma pessoa adulta, porque não sei como as crianças, uma pessoa depois de idade de 20 anos se vê em torno bom também, lindo, que tenha toda abundância, boas relações com todos. E por que não? E vemos que de todas as maneiras a natureza que nos foi impulsionando na nossa evolução, pensam num plano de uma forma que se nós sofremos depressões, castigos da vida dolorosa, nós, por meio disso, justamente vamos mudar com dores. E aqui vemos que temos como uma capacidade de aprender algo da natureza, o que ela quer de nós. E, na verdade, aqui nós topamos contra duas coisas. Por um lado, podemos ver que assim nós vamos tratar bem, vamos corretamente nossa sociedade, nosso entorno, nosso ambiente, vamos construir junto com a sociedade. Uma sociedade linda, completa, que complementa, que eu tenho assim como eu nasci, antes de eu nasci, que eu estive dentro de uma matriz. Depois do nascimento também estive como no lugar protetor da família e depois no jardim de infância, na escola, digamos que, mas a vida assim me cuidava. Porque hoje nós não podemos construir ou estabelecer tal tratamento de todos para todos. E para que sigamos de uma maneira linda, o que nos arruína nessa continuação desse bom tratamento saudável? Mas se vermos na história, se refletirmos, as gerações mais antigas, podemos ver que, na verdade, eles viviam dessa maneira. Era como uma grande família, como um grupo, uma aldeia, uma pequena aldeia onde todos se preocupavam de todos e por todos. Você pode chamar de uma forma comunista ou primitiva, não importa. Mas isso é o que houve no passado. Que todos saíam juntos a caçar a comida, as mulheres tratavam das crianças, da comida, cuidavam de todos. Agora também há muitos lugares no mundo onde todavia pode se encontrar tais formações de vida. Mas o que passam depois é porque não crescemos mais de uma maneira, somente em dimensões maiores, a tecnologia, a educação que nós desenvolvemos, mas cuidar mesmo do nosso ambiente, porque são tão más essas relações entre nós. Por que se arruinaram? O que mudou? E aqui, novamente, nós voltamos ao que nós aprendemos juntos com vocês. Que cresceu em nós foi o ego particular de cada um de nós. E isso é que nos afastou um dos outros e vemos um ao outro não como amigos e irmãos, senão como pessoas cheias de competição, algumas mais, outras menos, e eu quero controlá-las, dominar, usar, comprá-lo como escravo, como empregado, e inclusive eu quero roubar-lhe e tirar tudo que ele tem, porque nós não temos mais coisa em comum, nós não temos casas comuns, produtos comuns. Quer dizer, o nosso ego começou a separar-nos e afastar-nos nessa sociedade antiga, comunista, pequena, em comunidade, e nosso ego que afastou. Se o ego não tivesse crescido e tivéssemos crescido somente em sabedoria e inteligência, seria bom. Mas o problema é que o ego é que cresce, ele é o que nos empurra, o que nos impulsa a alcançar mais sabedoria, coisas novas, abrir, conhecer a natureza, os tesouros naturais.
e ela nos impulsa, nos promove, mas quer dizer, com respeito ao avanço, ao progresso, o ego que se desenvolve e o desejo de receber, que quer receber cada vez mais e mais, é bom. Só que ao mesmo tempo ele se desenvolvia e para conseguir coisas boas, não só para mim, mas para o meu, se o meu ambiente for bom. Se fôssemos bons, nós teríamos mantido junto com os outros, não deveríamos ter deixado que o nosso ego nos separe. Porque tudo que o ego faz, incrementando nossos impulsos, é isso que se devolva para o bem-estar da sociedade, unicamente. Isso caso é bom, é possível, e vemos na história que não. Na história nós fomos desenvolvendo até agora, de forma que o ego cresceu entre nós, é como uma montanha de ódio, de inveja, e uma existência de cobiça, de horrores e respeito, desrespeito, domínio, que eu quero usar a todos, me aproveitar de todos. E assim chegamos ao dia de hoje, a crise mundial de hoje, que temos tudo. Mas por culpa do maltrato de cada um, nós podemos determinar nenhuma lei boa para todos. E permanecemos numa vida incômoda, má, sem segurança, sem saúde, numa incompetência que arruinamos toda a natureza, etc. E à medida que nós usamos nosso ego para o mal, instintivamente não controlamos isso. E nessa medida nós nos sentimos nossa vida pior e pior, mais e mais mal. E então aqui resulta que a natureza que nos envolve nos trata, e o ambiente, as suas leis, nos tratam por dois lados. Por um lado ela desenvolve o ego, o nosso ego, e por outro ela nos mostra quanto que essa força cresce entre nós, essa força má. E todo o tempo mais e mais separação entre nós, sempre me põe em frente aos demais. Essa força causa todo o mal. E eu, por isso, recebo um castigo. O que podemos fazer aqui? E aqui em minhas mãos, dentro de mim, há duas forças opostas. Por um lado, o impulso, o desejo de fazer algo bom e à custa de outros, então me sinto satisfeito porque é a custa do outro, as expensas do outro. E por outro lado não chego à satisfação, porque eu vejo que a sociedade se arruína, a ciência, a sociedade, tudo está em ruína, pela força do desenvolvimento. E novamente a pergunta surge aqui: acaso somos capazes de mudar o uso de nosso ego? E ser assim, por meio de quê? Nós falamos com vocês sobre a escolha de que na natureza é uma força. Ela opera sobre todo o mundo e nos cerca, nos fecha como uma lei de colaboração e amor e de otorgamento, que nos ativa por dentro, inanimado, vegetativo e animal. E por isso nós temos o término da vida, desenvolvimento, que não pode ser cada vez em calor, alimento e tudo necessário para o desenvolvimento. E ser assim, como podemos encontrar, se não encontramos por nós mesmos,
Como podemos encontrar uma força na natureza que freie o nosso ego e que nos permita usá-lo para o bem, numa boa direção. Não que de repente nos abaixemos à altura dos grandes egoístas. Nós, por meio dessas motivações, desse impulso, chegar a um bom desenvolvimento, como a tecnologia, que digamos cada um hoje tenha 8 a 10 horas livres, que podemos permitir hoje em dia todos os tipos de coisas. Não somente nós corremos atrás de comida, roupa, casa e saúde. Senão que nós somos livres em nossa vida. Nós podemos permitir que 1/3 de cada dia dedicarmos a coisas que podem ser boas para todos. Então, um tempo livre, supostamente, assim que se o ego nos traz uma possibilidade tão boa de desenvolvimento com a tecnologia, a isso, então podemos ver como utilizar isso, utilizar esse ego para coisas boas. Como podemos criar e dirigir o nosso ego? Desde o ódio ao próximo ao amor ao próximo. Que com isso nós deixamos nossa vida como é e podemos seguir desenvolvendo mais e mais em tudo que a pessoa queira nessa vida, nesse mundo, na família, na educação das crianças, na cultura, na saúde, em tudo o que temos nesse mundo. Se nos desenvolvermos aos outros, teremos espaço livre e teremos de uma forma linda e boa, e só assim podemos saber como controlar o nosso ego, só se controlar o ego natural para o bem do ambiente, da sociedade geral. E que nós tomamos em conta não só, não como cada um toma conta somente conta do seu próprio bem, mas sim com que a pessoa veja, na verdade, a capacidade de tomar em consideração a todo o ambiente, como era no passado, onde estávamos todos como irmãos, numa pequena aldeia, como uma pequena família. Não pode ser que todos no passado eles pensaram como era comum, porque eles não estavam envolvidos no ego. Como avançar com o ego, em cima do ego, e tomar em consideração a todos. Considerar a todos como uma só família por cima do ego. Acaso é possível? E onde nós podemos tomar essa inteligência, essa sensação, para que isso seja instintivo, para que não tenha que fazer esforços grandes, senão que de repente encontremos um remédio, tomar um remédio onde eu de repente vejo que todo mundo está comum. Pode ser agora que eu vejo que eu, você, ele, estamos aqui em 7 bilhões de pessoas, são partes minhas. Estão aqui no centro, próximas de mim, no centro. Eu não sou como orgulhoso e vejo que eu sou em comparação a vocês. Não, eu sinto que eu tenho que me preocupar com eles, pelo menos como eu me preocupo comigo mesmo, inclusive com minhas crianças. Que eu me preocupe com eles mais do que eu me preocupo por mim mesmo. Onde nós poderemos ter esse remédio, onde por meio dele nós poderemos corrigir somente o trato entre nós, entre cada um, ao entorno, em toda a humanidade. Então seguramente nós poderemos seguir florescendo, progredindo, apesar das crises.
que aparentemente nos freia em toda a evolução, em todo o desenvolvimento. Nós não temos mais aonde. Nós chegamos a uma rua sem saída, onde nós vemos que perdemos o caminho no deserto. E não sabemos aonde ir, aonde avançar. Então aqui necessitamos pensar juntos com vocês de onde tiraremos essa força para frear a nossa natureza, usá-la toda, mas em vez inteira ao uso, que suponho que para mim, que agora eu dirijo todo o bem para mim, quero pôr todo mundo abaixo do meu controle, para o meu bem, aparentemente, não sabe disso, eu saio sempre sofrendo disso, mas de forma instintiva eu trato assim. E que eu converta o meu tratamento, que seja justamente para o bem do próximo, que eles instintivamente sejam como meus filhos. Melhor, assim, vamos fazer para todos. E vamos dar esse remédio. Então todo mundo vai estar cheio de amor. E a parte disso, nós vamos também entender que nós arruinamos nosso mundo e que não há aqui outras corrupções, outros defeitos. Que é melhor que se nós fazemos tais coisas como piedade, misericórdia e conexão entre nós, nós também vamos alcançar que a natureza e o ambiente também entrarem em conexão e consideração. Nós aprendemos através de muitas investigações que ultimamente que a natureza é redonda, integral, que tudo está conectado e tem um efeito negativo no reino inanimado, vegetal e animal. Se nós temos boas relações entre nós, é assim que tudo vai mudar. Porque arruinamos o nosso ambiente, entre nossas relações entre nós, que são forças mentais, forças emocionais, também são forças internas, forças de desejo, são forças naturais e são as forças mais poderosas do mundo, que também estão no mesmo campo de forças. Que essas forças passam através do nosso mundo de um lado ao outro e dominam tudo, entre as estrelas, os planetas, as pessoas e tudo. Então, eles fazem equilíbrio entre nós, entre as relações entre nós, vamos causar desequilíbrio na natureza. Quer dizer que todo o nosso mundo, inclusive quem sabe o que mais, vai entrar em mais tranquilidade, em mais equilíbrio. וכאן אנחנו צריכים לראות מהמעשים שלנו, מהמחקרים שלנו בטבע, איך אנחנו יכולים להשפיע על האדם. שהשפעת האדם יכולה להיות רק על הסביבה. מאותו הכוח האגואיסטי לשלוט על הסביבה. Que a influência da pessoa pode ser somente pelo entorno, pelo ambiente, da força egoísta em controlar o ambiente, quer dizer, a pessoa mais além da sua vida, ela quer controlar o entorno, utilizá-lo, aproveitar-se dele para si mesmo, dominá-lo o seu entorno, sujeitá-lo. Quer dizer, a pessoa depende da sociedade, sim. Colocamos esse ambiente da pessoa frente à pessoa e mostramos o contrário.
que nós esperemos um bom tratamento dele, que senão não vamos aceitar nosso ambiente. Então ele começa a tratar melhor, de outra maneira. E essas mesmas tendências que existem nele, de inveja, controle, fama, cobiça e tudo isso, ele queira ou não queira, ele vai estar obrigado, forçado a converter-nos na direção que a sociedade demanda. Porque justamente essa inclinação mal que existe nele, que demanda conexão com o entorno, que é uma conexão onde ele é dono, o entorno, sem romper essa conexão, esse vínculo, traz o entorno, ele traz o conhecimento que, se você quer ser grande, você quer ser supostamente mais que os outros, muito gosto. Mas você encontra o seu mau trato, quer dizer, o mesmo desejo, o mesmo impulso que ele usou até então para o mal da sociedade em seu próprio mal. Pouco a pouco ele começa a entender que porque ele depende de sua sociedade, que ele tem que convertê-lo. Ao contrário, no bem. Nós digamos que coisas defeituosas no nosso mundo. Uma pessoa que vai fazer o governo, ele quer controlar, ele quer demonstrar que ele é maior do que todos, quer novas leis, novos governos, força acima de todos, que é assim que ele faz. Então, investe ao contrário, quero ser o virão todo, eu quero o bem de todo, eu quero ser o melhor para todos vocês, eu quero ser o vosso pai, seu amante, o que ama, o seu irmão, tudo para vocês. Em todas essas situações da vida, em que a conexão das pessoas, seu entorno, inclusive, pelo menos em forma verbal, não que isso suceda, não. Mas a pessoa pode ser uma pessoa com intenções egoístas completamente, e nós entendemos que ele tem que ser o contrário. Então, o que sucede aqui é uma só coisa. E se colocamos o entorno correto frente à pessoa, כמו אותו אדם האגואיסטי שרוצה להיות איזה פרזידנט ויוצא לעם ואומר אני אתן לכולכם. Não vamos ter problema com a mesma pessoa egoísta que quer ser o presidente. Digamos que sai o povo, o público, e diz: eu vou dar a todos vocês, cada um eu vou dar trabalho, casa, e férias, saúde, segurança. Que ele promete tudo, não? Bom, agora o ambiente tem que tratar de volta assim. Quer isso? Muito bem, trabalha para nós, influi coisas boas para nós, então sim, vai receber o que merece de acordo com o bem que faça para nós. Quer dizer, desenvolvemos novamente um estado, uma situação que aqui não temos que queixar e reclamar a pessoa. Nós estamos agora todos na aula e sabemos como mudar a nossa vida e não podemos demandar, pedir a cada um uma mudança. Nós não dizemos você comece a mudar e assim assado. Não, isso não. Isso não é inteligente fazer isso, não é lógico mandar isso da pessoa que ela mude. Senão o que nós podemos fazer é que através do ambiente, de uma forma indireta, chegar a cada um e começar a influenciá-lo de tal maneira que ele receba tudo o que necessita, sem esforço por si mesmo. Ele vai crescer como um lugar onde crescem as plantas, protegido. Que de acordo com a pressão, a umidade, o calor, pressão não sobre ele, a pressão atmosférica, a pressão do ar.
E todas as coisas externas, ele já vai ser moldado de uma forma linda e boa. Através do jogo, como as crianças jogam e crescem e tornam sábios. E é como todos atuam sobre a pessoa. E se vamos ser sábios, inteligentes, não vamos pensar como cada um de nós tem que mudar. Não. Não, nós vamos fazer como um teatro, um jogo da vida realmente. É um jogo grave, é um jogo do destino, mas tem que ser agradável jogar. Que estar nele, que está com todas as horas que nosso ego nos libera de todas essas horas, nós desfrutemos tudo, passamos todo esse tempo desfrutando e criando uma linda nova forma nossa. Então, por isso que educadores, assistentes e mestres começam disto sem pensar sequer sobre isso, a fazer esforços, e vamos crescer como as crianças que crescem com jogos. Então nós vamos chegar à mudança facilmente. Somente saber como usar o tempo livre e o tempo que liberar inteligente e tudo que aprendemos agora, como mudarmos e trazer a situação correta, a forma correta. E na verdade aqui está a pergunta: por que nós fazemos isso de antemão? O que nos molestou a fazer essas coisas antes? Digamos 100 mil anos que nós vemos essa sociedade primitiva, nas gerações passadas, antigas. Porque nós sabíamos, não poderíamos reconhecer o mal em nós. Pensamos que o nosso ego nos ajuda a desenvolver. Nos sentimos mal, sentimos que ele nos empurra ao progresso, ao avanço, ao desenvolvimento. E não reconhecemos o mal. Bom, desenvolvemos a família, singulares diferentes. Não pensamos que isso poderia trazer a ruína. Nos últimos anos começamos a reconhecer, à medida que do desespero da maioria, a maioria grave de nossa situação. E somente a construção de uma nova sociedade que possa trazer a pessoa como uma incubadora onde crescem as plantas, ou como um artista que tire uma nova pessoa que, em vez de usar todo o meu poder, que tenha mais que o animal no nível de animal para ser mal, usar toda essa força e todo o meu poder para ser bom. E dessa mesma força que há no público, no ambiente, na sociedade que temos na humanidade, usemos isso para boas direções, a correta direção. E cada um comece a tratar bem os demais e vai sentir que está junto a todos. Em alma e coração, as mesmas ideias e pensamentos, como se estivesse num só corpo. Até tanto que os mesmos pensamentos, os mesmos desejos vão dar volta pelo mundo. E vão sentir todo mundo, e todo mundo vai entender que cada um de nós se converte como se incluísse todo mundo dentro dele mesmo. Então nós vamos saber quando a natureza, do seu desenvolvimento, sua evolução, o seu plano para nós, nos traz a um estado tão maravilhoso onde cada um de nós sinta como todo coletivo, como o mundo inteiro em cada um de nós.
E assim chegamos àquela pessoa que onde ela deixa, ela sai de suas sensações, dessa vida mesquinha, pequena e curta, e começa a sentir através de toda a humanidade, o nosso mundo integral, o mundo inteiro. E assim vamos chegar a uma realização da força principal na nossa vida. O ego que nos separa e nos eleva do nível animal, que na verdade nos eleva ao nível animal e nos abaixa, não nos abaixa a vida miserável, baixa e com medo, impotência e pior que um animal. Que às vezes eu olho os animais e um cachorro, um gato e tem inveja da sua vida. אז אתה אומר ככה, הטבע של האדם זה... Essa é a resposta sobre a sua primeira pergunta. ואנחנו צריכים לשחק מצב מפותח יותר. Tenho mais perguntas como resultado dessa resposta. Com prazer, com muito prazer. מערכת יחסים כזאת קצת מזויפת, מלאכותית. לא. Sim, tendo a mensagem que você nos ensinou hoje do seu aluno. Na natureza da pessoa é egoísmo e nós necessitamos jogar. Um estado mais avançado aqui, porque eu não tenho um bom tratamento disso, mas de todas as maneiras vamos criar umas relações um pouco artificiais. O Ravi diz, não, isso me doeu muito o que disseste agora. Não, nós, as pessoas, somos diferentes dos animais porque temos o desejo de usar. De aproveitar para o nosso bem ou para o mal do ambiente. Para o nosso bem, por meio do entorno, eu quero receber a abundância usando os demais. No entorno, o ambiente pode ser inanimado, vegetativo, animal, então é toda a natureza. Eu estou falando das pessoas, no entorno humano. Eu quero usar a sociedade humana para melhorar a minha vida. Eu saio para roubar um pouco, escutar coisas, me divertir. Eu só quero usá-los, me aproveitar deles. De uma forma mais cruel, por meio de um plano bancário, tirar dele muito dinheiro. Quero sair a outro país, conquistar, arruinar outro país, roubar todos os tesouros naturais que eles têm. Eu quero roubar tudo que tenho, fazer das pessoas meus escravos. Não importa, eu quero me aproveitar do entorno, do ambiente. Eu, em comparação com o reino animal, eu tenho duas coisas adicionais mais que o animal. São uma humanidade, o meu entorno, a sociedade humana que os animais não têm, que eu, por parte da natureza, estou obrigado a estar em sociedade e não posso escapar. Se eu quero viver de forma cômoda, quer dizer, a natureza me constrói um entorno, um ambiente, e eu me conecto com esse entorno que sem sociedade não posso existir. E no bosque, se eu vou existir embaixo do nível animal, se eu viver num bosque. E a parte que eu tenho de viver na sociedade, me aproveitar dele, e eu chego à crise. Nós somos dependentes uns do outro, mas essa dependência estamos em ódio comum. E chegamos a isso que a vida não é boa, não me traz alegria. A liberdade, o calor, a alegria, nada. Tudo é mecânico, tudo é assim, a força. Somente cair nas drogas, no álcool, matar a todos. É terrível o que está passando hoje em dia. Esse é o estado atual, digamos. E não estamos satisfeitos na vida, estamos vendo nossos filhos, nossa escola, a educação, tudo que está passando terrível. Não há uma pessoa que esteja satisfeita.
não pelo lado, mas pelo שאם outro, היחס הזה יהיה טוב, nós temos uma רק מהעודף inteligência שאני זורק que מהמזון, podemos אני יכול criticar להכיל e את כל העולם. analisar essas coisas רק contra as מהעודף quais שאני nós עכשיו זורק topamos בחימוש. אני e יכול chegar a conclusões que לעשות no total דירות, ארמון, אני לא יודע איך להגיד אפילו. toda a fonte da בית עם בריכה vida ועם má דשא לכל אחד está no ואחד שבעולם. tratamento da אני יכול sociedade humana. לקדם את עצמי Já tem esse retrato, esse tratado, בכל דבר. somente o supérfluo, o excesso do que eu preparo do alimento hoje em dia, eu posso alimentar a todo mundo. Somente do que eu não utilizo para as águas, eu posso fazer casas, palácios, nem sei como dizer, casas com מהירות מעל האור, כל מיני כאלו, כאילו, סודות הטבע. הקוליידר הזה שהם אספו לזה כסף כמה שנים, וכולם צעקו, קצת איפה כאן, סך הכל הוא עולה, כמו ששבוע ימים, צבא אמריקאי, tendo uma grande impressão de que finalmente a humanidade tem bastante dinheiro para construir um collider, um gerador de partículas na Suíça, onde há todos os tipos de coisas novas aí. A velocidade mais rápida que a luz, podemos encontrar os segredos da natureza, o gerador da natureza que tiveram que reunir supostamente por anos e anos, e isso no total, como uma semana que supostamente o exército americano no Iraque assim fizeram as contas. Porque debaixo de um túnel, todo o que custou esse túnel para ser gerador de partículas, para manter o exército americano no Iraque, uma semana unicamente. Pode ver quantos tesouros e quantos pressupostos em dinheiros que o nosso ego come e não nos deixa usar para a nossa vida. Ouro, cheios de ouro no mundo e o tiramos. Se assim fazemos estatísticas de que podemos fazer no solo, é só deixar as águas. Se tirar o excesso e um pouco de consideração entre nós, você sabe, nós temos 5% de toda a sociedade humana que pode nos proporcionar tudo que toda a sociedade e todo mundo necessita. Sabia disso? Mas não pensem aqui que eu quero advertir que se 8 horas dormirmos, por exemplo, algumas horas dedicamos a nós, a nossa casa, a nossa família, e ficam 10 horas livres. Nós pensando nessas 10 horas livres, você está aí abaixo do sol, sem fazer nada? Não, porque para poder manter a si mesmo em seu estado equilibrado com o entorno, com o ambiente e bem com ele, você terá que investir horas todos os dias para estar em certas funções boas, nessas boas funções no entorno, com cada um. E para isso, descobrimos a isso. Parece que descobrimos que a natureza nos liberou horas nos nossos dias. E para isso nos liberou essas horas do dia. Então cada um que foi livre da preocupação de por si mesmo vai necessitar para ser livre e receber tudo que tem, preocupar-se com suas relações, avançar-las. כוחות הטבע הידועים, אבל אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו באמת נראה שאין לנו ברירה. רק אז אדם מסכים שיוצאים מיליונים לרחובות המובטלים, Então, a relação entre nós, מפחדות לשלוח ילדים לבית הספר.
ששם de tratar bem os demais, se esse é o ponto principal no processo, שלא יודעים מהיום não é um למחר מה ponto יהיה עם tão הבריאות revolucionário. ועם הביטחון, Não é só שכל um הדברים grande נעצרים descobrimento, בהתפתחות התרבותית. usando as forças naturais מאוד conhecidas, חשובה לאדם, mas ואנחנו רואים עד כמה שאנחנו נמצאים בזה nós temos que במצב chegar, שכבר אי אפשר יותר temos que chegar a um לסבול estado אותם em que isso não funciona e somente a pessoa não aceita. נעשים E יותר ויותר saem מוגבלים milhões בגלל האגו שלנו. das ruas, desempregados, אנחנו que têm medo de mandar as crianças à escola onde há prostituição, לא חיים, têm אנחנו לא medo רוצים de להתחתן, sair às אנחנו לא ruas, רוצים להביא ילדים, הילדים e que שלנו de hoje para amanhã לא não רוצים sabem o que לחיות, fazer com a saúde. הם בעצם שואלים אותנו, בשביל מה הבאתם אותנו? Que tudo בשביל está מה? לא parando רוצים לחיות. e que עשיתם toda a cultura להנאת parou. עצמכם? Isso é muito importante para a pessoa. אנחנו מגיעים לדור שהוא לא רואה עתיד. E vemos que ואדם já לזה não לא se יכול pode להתפתח, suportar הוא לא יכול לחיות. as coisas que estamos fazendo. בלי העתיד. לכן הייאוש זה מחלה ראשונה שבעולם, Tornamos cada vez נפוצה mais ביותר. e mais limitados pelo nosso ego no מכת que הדיפרסיה. fazemos. אפילו לחיות בית, היום מייצרים Se תרופות נגד decidimos nossa הדיכאון. vida, já não é uma vida, אז אנחנו, já não ודאי queremos nos casar, כמו não queremos שדיברתי, criar יכולנו כאילו crianças, תיאורטית filhos, nossos להגיע filhos não בהתפתחות querem היפה viver. מאותם הדורות הראשונים Pergunta na realidade, pergunta para que nos trouxeram ao mundo, as crianças כאחים perguntam. כולנו Eu não יחד. quero viver. אבל לא יכול. אתה רואה Fizeram para o seu próprio bem? איך ש... Para vocês nos trouxeram no התפתחנו mundo? עם האגו שלנו, Nós estamos עד chegamos numa שהגענו geração que למצב não tem שעכשיו perspectiva, que não vê יכולים רק futuro. לקבוע שהאגו הזה הוא E como a pessoa היצר הרע pode שלה. desenvolver, שמביא não לה pode רוע. ver o futuro. לפני זה לא היה Essa é a לנו את primeira זה calamidade hoje em בהבנה, dia. בהכרה. מי היה חושב שהאגו שלי הוא רע? אני הלכתי ללמוד, A mais essa נגיד depressão é a primeira no הייתי ילד mundo hoje em קטן, dia. אהבתי את Inclusive הטכניקה, animais מדע, domésticos הלכתי hoje em ללמוד, dia têm למדתי remédios בבית contra a ספר, depressão. יחד עם זה הלכתי לספורט ולכל מיני חוגים, ואחר כך לאוניברסיטה, Assim que nós, ורכשתי מקצוע, ואחר כך לאוניברסיטה, למכון מחקר, como ועוד diz, ועוד ועוד. podíamos והאגו שלי היה teoricamente דוחף אותי chegar כל ao הזמן desenvolvimento bom desde לדברים, aqueles אני חושב aquelas שטובים. gerações אני רציתי להכיר את העולם. primeiras, זה גם as כן מין gerações שליטה. lindas, onde רק estavam לא como לשלוט irmãos. בכוח על האחרים. Mas não אלא עוד podemos יותר למעלה. מה אכפת לאנושות? ver אני זוכר את עצמי. como לא רוצה להסתכל על כל האלו de הקטנים forma האומללים. nós אני desenvolvemos רוצה até להיות que כמו אלוקים. chegamos hoje. לדעת את כל E מה somente שקורה. hoje nós podemos determinar אני רוצה que להיות esse בו ego, אותם nossa החוקים, אותם inclinação ao mal que nos traz o mal. תכונות הטבע הגבוהות Antes nós não ביותר. tínhamos esse reconhecimento, שהם essa שולטים consciência. בעולם. E quem pensou isso? Quem אני רוצה pensava que להבין seu את ego הכל, é mal? לבלוע כאילו את הכל, את החוכמה שבטבע, Digamos, את היכולת שבטבע. eu era uma criança que adorava a לא סתם tecnologia, a ברמה ciência, fui האנושית הזאת estudar na להיות מישהו כזה escola. הגדול. Ao mesmo tempo eu אני זוכר fui את היחס aos שלי esportes e todo לאנושות tipo de ולכל מה שיש passatempos, à לנו מכדור הארץ. universidade, בכלל לא רוצה את כדור הארץ. adquiri uma profissão, רוצה depois להיות fui ממש בגובה de של investigações, בולע בתוכי כל e היקום. mais, e meu ego empurrava todo o tempo. אז אני לא As יכול להגיד coisas que eu creio que שהגישה boas, הזאת eu אומנם שהיא queria אגואיסטית, conhecer o אבל mundo. באותם הזמנים É um היא tipo de הייתה controle, דוחפת só que אותי é um קדימה controle להתפתחות. com a força, רק אחר כך, não mais alto. מתוך זה הגעתי להכרת הרע. Eu só queria Dizer só a humanidade, eu não que queria olhar os לא לטובת pequenos e האנושות, miseráveis, eu queria ser Deus, היא רעה. fazer tudo o que há, גם בזה יש הרבה דברים. tudo que sai, eles vão גם בזה tudo יש הרבה saber, דרכות. האם conhecer as אני leis, מגיע לזה, os וזה בינינו, atributos mais altos אלו que שנמצאים dominam o בקורס. mundo. האם Quero אני מגיע entender tudo, מאין tragar ברירה, tudo, saber a טוב inteligência da לאנושות, natureza, שזה a יהיה capacidade בחזרה da natureza. טובה גדולה לי. Não há mais isso no nível humano, או em אני todo o mercado de מתחיל לאהוב את pessoas. האנושות, Eu acordo, מתוך זה שאני חושב עליי, שיהיה לי טוב já ממנה. não quero toda אני essa בכלל terra, eu quero מתחיל estar na altura dele, eu להכיר quero
tragar לאהוב זה tudo טוב. que אפילו tem שזה no לא חוזר universo. עליי. Eu posso dizer que nesse שזה- tratamento que יש se בזה faz איזה מין egoísta em nossos tempos, כוח מיוחד, תכונה ele מיוחדת me שמכוונת empurrava את הלב, adiante. שמרחיבה לי E את ההרגשה somente através שאני daí eu ממש cheguei ao נהנה מזה, reconhecimento do mal. רק מזה שאני אוהב אותם. Que לא מה isso que שאני não é מקבל para o bem מהם da בחזרה. humanidade é mal. יש כאן E nisso באדם também há פתאום muitos נפתחים níveis כאלו חללים ברגשות שלו, tensões e graus. במודעות שלו, שהיום Que אנחנו eu chego a עדיין isso לא entre מודעים nós, אליהם. os que estão no curso. אבל זה לאט לאט Se eu בגורם chego por ונמשך, falta וזה de אחר opção זה, influenciar o פותח bem da בתוכו עוד humanidade, ועוד que כאלו isso venha com algo bom תכונות como resultado שהיו para mim, ממש טמונות בו, eu começo ועכשיו a מגיעות amar a להתפתחות. humanidade. לכן אי אפשר להגיד מה A פתאום partir de שעכשיו que eu אנחנו penso משתמשים que בזה, é וזה algo bom para דברים mí, טריוויאליים, מה יש בהם? então eu começo a נכון, entender que amar é bom. הכוחות האלו נמצאים והכל, אבל להכרת הרע לא Que não היה. volte a mim. לכן לא יכולנו להגיע לטיפול בעצמנו, דרך החברה. Um tratamento especial, um atributo especial, algo que expanda, רצית ללמוד, imprime a sensação מתוך que eu רצון desfruto לשלוט. só porque eu אומנם quero זה לא isso, היה não כל כך pelo que בולט, אבל eu עכשיו אני recebo שמבקר de את volta עצמי, deles. אחורנית, אני רואה Aqui a שזה מתוך pessoa, de רצון repente, לשלוט. ela se abre em tais coisas, em tais espaços, מה em אגואיסטי בזה? זה לא דבר seu אגואיסטי, אבל sentimento, צריך לדעת. que כאילו, hoje nós não conhecemos. אין בזה שום דבר אגואיסטי. אני Mas, בזה pouco a נכון, pouco, זה de אגו, passo אבל a לא passo, יצר הרע. passinho a passinho, יש באגו כמה ele דברים. poderá אני dentro רוצה, de si mesmo אני tais, רוצה למלות את עצמי. tais בידע, coisas que בשכל, eu בהרגשה nele טובה, começo a בכל מיני desenvolver. דברים, בלי להזיק לזולת כאילו שאני לבד בעולם, כן? אבל למלות את עצמי, כן? Então יש não בלמלות dizer את como עצמי pode ser que agora נגיד usamos, שתי que é רמות. trivial, רמה אחת, não é זה sensível. שאני רוצה למלות את עצמי כמו Sim, certas Olho forças do Rai. existem, mas não Zebe, tínhamos reconhecimento do mal. אוכל, מין משפחה, Então não poderíamos tratar Mas nós chega em bom também, trato através da sociedade. ועוד, אני רוצה למלות את עצמי Você deu um exemplo de seu aluno, בכבוד um bom exemplo, ומושכלות. que foi uma criança José, que ali, quis conhecer eu vou por lhe meio mandar do tudo, desejo de será que ele controlar, ainda que não עושר era. וכבוד. Mas que ומושכלות agora quando זה eu כבר olho על essa ידי reflexão, eu vejo que הכרת era הטבע, desejo de הכללי. controlar. Quando eu era criança, eu não sentia que era desejo de controlar. Quem é o egoísta? Querer saber? אם אני משתמש Que é egoísta? ברצונות, Certo é ego, não inclinação, não impulsão ao ego, é várias coisas. שאני Eu quero משתמש preencher a mim mesmo com sabedoria, com boas sensações, עושר, sem כבוד, fazer dano ao outro, como se estivesse só no mundo. זה גם כן אגו. Mas a satisfação de אני preencher a רוצה mim למלות mesmo. את עצמי כמה שיותר, Preencher a mim mesmo há dois הולך ופותח níveis, יותר digamos. ויותר. nível באגו הזה em יש que eu חלק quero preencher a mim mesmo com שנקרא cada יצר corpo הרע. vivo. יצר הרע Isso שאני em רוצה למלות comida, את עצמי sexo, על ידי זה família, que שאני os animais também têm. מדכא את האחרים. יכול להיות שאני משתמש E בהם eu quero כמו שהם משתמשים בי, preencher-me com riqueza, בצורה יפה נוחה, כמו במשפחה, fama כמו עם e אהובי, conhecimento. שאני משתמש במי שאני אוהב והוא Que משתמש isso בי. eu posso להנאה já me הדדית, sentir preenchido só por meio להטבה הדדית, do למילוי entorno, הדדי, a שיהיה riqueza, a טוב fama, ונוח. o זה עניין של reconhecimento já החיבור. pelo conhecimento זה da יכול להיות natureza geral. חברים, זה יכול להיות בני זוג, זה יכול להיות כל דבר. זה גם כן שימוש בזולת. Sabe, se eu utilizo אבל os לא לרעת desejos הזולת. que são mais ולכן זה נקרא גם כן אגו, altos que o ודאי, nível animal, que יצר, são רצון, desejos de אבל seres הוא לא רע, humanos, מפני שלא לא מכוון que eu לרעת os הזולת. uso אבל אם אני, שאני רוצה ליהנות para ואני נהנה preencher נגיד a minha parte humana, במשפחה, אם אני יוצא riqueza, החוצה honra, fama. ובכוח Também o ego. רוצה להשיג הנאה, Eu quero preencher a זה mim נקרא mesmo, quanto יצר הרע. mais jogou, שאני me abro רוצה mais e לקבל mais. הנאה, בלי Nesse להתחשב, ego há ou uma לגרום רע parte que לזולת. se chama
ויש כאן גם כן Não há impulso, ספקטרום של inclinação ao היחסים. mal, יכול que להיות eu quero שאני preencher em mim מקבל mesmo הנאה por meio בלי de להתחשב בזולת, oprimir os demais. יכול להיות Pode שאני ser que נהנה eu רק כשאני use, מזיק לזולת, דווקא. assim como eles usam מתוך a זה. mim de uma forma linda, boa, como uma família, como amante. וכאן E que eu כל já אבל que a mulher בסך הכל זה e נקרא הרע. eles amam de forma recíproca e אם אני mútua. רוצה ליהנות מזה Agora seja שאני uma מרגיש שהזולת satisfação נהנה mútua para ter מסובל. uma vida cômoda entre nós. ויכול להיות שמספיק E esse é como uma união שלא שהוא normal, pode סובל ser ממני, amigos, אלא אני לא מתחשב parceiros, בו. família, נגיד, עשיתי איזשהו mas também aproveitar-se בבנק, do outro, ו- mas não para וגנבתי o mal do מכולם, outro. מכל אחד דולר אחד. E por isso também ותשע- chama ego, ואז obviamente, קיבלתי מזה inclinação, מיליארדי desejo, דולרים. mas é mal, ואף porque אחד não לא está יודע. dirigido para o mal do próximo, זהו, mas נהנה אני מזה se eu quero שאני קיבלתי desfrutar כסף. de trato, de ויכול desfruto da להיות família, se eu שאני saio נהנה לא fora, רק מזה שאני קיבלתי כסף, אלא e a מזה שאני força quero tirar o אמרתי להם שזה prazer, אני עשיתי isso והצלחתי se ככה chama לגנוב, inclinação, mal. שמהם גנבתי roubar, ויש לי עכשיו אותם que eu quero ter המיליארדי padrões דולרים מהם. sem ter em שאני נהנה מזה consideração שאני os משפיל אותם. demais. E há aqui uma gama de relações. Pode מה אני ser רוצה que eu להראות receba paz e בדוגמאות כאלה? prazer, יש se כאן tomar em conta ספקטרום consideração גדול ao מאוד outro. של היחסים שלי כלפי Pode הסביבה. ser que eu מי שאני לא מתחשב בהם, ועד שאני מתחשב בהם pode בצורה ser רעה, que eu שאני נהנה. אם אני לא מתחשב בך desfrute בכלל, somente quando eu אז faço אני אומר, dano ao טוב, outro. שיעבוד ככה, תעשה ככה וככה. אם אני מתחשב בך, E אני אומר, aqui é uma לקחו gama אותו inteira. ותוציאו ממנו כך וכך. זאת אומרת, אני מתחשב באישיות שלך. Mas אני então רוצה o que דווקא significa o mal? להזיק לך ומזה אני נהנה. Simplesmente que eu quero או אני desfrutar, מתחשב אליך כמו איזו מכונה, מפעיל אותה ומקבל faz, só, Então, e mas pode é que ser que não que ele sofra por mim, זאת אומרת, não אנחנו que הגענו simplesmente eu למצב não tome em שהיצר הרע consideração. שלנו מתפתח Isso בצורה é como כזאת, um truque no שאנחנו banco. כאנושות נהנים Eu מזה roubei de cada שאנחנו מזיקים $1. לאחרים. De cada um dos clientes שכל אחד $1. ואחד מאיתנו לא סתם E מזלזל recebi באחרים, כמו disso שזה היה לפני milhões e 200 milhões de שנה dólares. בתחילת E תעשייה. ninguém sabe מי זה הפועלים, מי זה האלו, זה בכלל זה כלום, זה disso, עבדים da או escola que נמצאים recebi אצלי כזבל. dinheiro. לא, היום לא. היום אני E מתחשב. pode ser que eu אני desfrute גם não só que מתחשב receber בחוכמה dinheiro, שלך, באומנות שלך, senão que במקצוע eu שרכשת. אנחנו הגענו למצב digo que בהתפתחות agora שלנו, eu שכל אחד ואחד הוא desfruto משהו, de ואז feitos que בהתאם eu לזה האגו שלי consumo, רוצה ליהנות que não עד כמה tome em שאני יותר consideração, ממך, eu roubei o outro כמה שאני lado que יודע eu לנצל desfruto אותך. deles. Isso כמה quando você שאני- sabe que eu sou אני נהנה מזה שאני יותר גבוה ממך. ah, זה há aqui סימן uma של ampla יצרה המפותח ביותר. gama de. Aqui eu tomo os outros em consideração e digo, bom, מי יודע את זה? trabalha assim, bom, faça רק assim, רק assim. הבנקאי שלי יודע. Mas se você toma em שיש לי שם consideração, כמה você נכסים diz, חיבור. não, tome, אף tirem אחד חוץ מזה. dele, eu לזה אנחנו צריכים... levo em consideração o seu caráter, o seu לא, ser, eu אני quero נהנה מזה fazer שאני dano a יוצא עם ti. האוטו Ou מפואר, te עם trato היאכטה como uma מפוארת, máquina, עם um כל מיני ativo e דברים, e אם אני recebe שולט o ככה que משהו. quero. אני נהנה Quer מזה dizer, שאני מדכא. nós chegamos numa situação em que nossa inclinação ao meio está desenvolvendo de uma forma tal que nós, como humanidade, desfrutamos de fazer danos aos demais. Que cada um de nós não mais deprecia ou menospreza o outro, como no começo da indústria e da Revolução Industrial. Que seus trabalhadores são escravos, que estão como empregados, são o baixo para mim. Não, hoje eu tomo em consideração a outros, eu tomo em consideração a sua arte, sua inteligência, a sua הגעתי profissão. לסיום, שאני לא יכול להוציא תענוג
משום דיכוי של Hoje nós chegamos à הזרים. nossa evolução, que cada um é alto. E de acordo a isso, o meu ego quer desfrutar. למה אתה קונה אוטו Quanto מפואר ולא mais איזשהו que עגלה? você, eu sou, טוב עם עצמי, quanto וביחס mais לאחרים eu שיש להם אותו posso פחות. aproveitar de você. ביחס לאחרים. בטוח, כל אחד נודד ביחס. זה שימוש בזולת, זה נקרא להרעת הזולת. Esta é o sinal, o símbolo da inclinação mal, o mais כל desenvolvido. אדם רוצה להתעלות. Não ser uma Que pessoa era rica. Se eu rico, quem só me vende? Somente meu gerente, meu מצד אחד זה גורם לנו banqueiro, להתפתחות, que sabe מצד quanto eu tenho em minha זה conta. גורם לנו להגיע Ninguém למצב mais כמו sabe. שהגענו היום. שאנחנו Ah, נמצאים isso סתום. temos que ter. שאנחנו הגענו להיום Não, שיהיה יצר eu רע desfruto בעצמו, do que eu אז זה שאני קורא לו יצר רע, תקרא לו יצר רע, זה eu compro um זכותך. jato de luxo, שהוא um בעצם carro de מביא אותנו luxo, eu למצב desfruto da escolha que eu שאנחנו כבר oprimo לא os נהנים outros. מזה. אם אני Porque o dinheiro em אם si já אני não הגעתי me traz. למצב שאני לא נהנה Não מזה me שאני preenche. יותר גבוה מאחרים, אין לי לאן Se eu להתפתח. tenho um carro de luxo e oprimo אני os נמצא outros, não. Se eu tenho במצב שאין um carro בשביל מה לחיות. de luxo, eu me meço com relação aos demais. Qual é o seu problema? מה יהיה לי Se não מזה? é problema, então אני me מזה לא explica. מרגיש תענוג. מה מזה Porque שאני אהיה a עשיר taxa יותר? de suicídio nos e países chorete ricos eu é mais tenho. alta. É só falta de satisfação. Porque não é suficiente, porque para mim eu cheguei ao fim. Eu não posso extrair prazer de nenhuma opressão יוצא de שאדם outros. איבד Não é a impressão que eu את ה... comprei um carro de luxo, que eu trabalhei e ganhei dinheiro. Comprou um carro de luxo e não assim algo pequeno. Porque eu quero sentir bem com mim mesmo e com relação aos outros. תרבות. לא יהיה Seguro. יותר, יהיה פחות. Porque isso é הילדים שלנו fazer בכלל לא רוצים כלום. para o mal dos demais. החינוך. Isso é mal para os demais porque você quer elevar-se por cima deles. Mas cada um quer elevar-se assim. ממה Porque שאנחנו senão nós נמצאים não בתוכנו. desenvolveríamos, בחוסר disse o aluno. רצון, Você בחוסר confundiu. אונים. Por um lado leva ao progresso, אם פעם mas por רצינו outro להיות lado pode chegar à situação de hoje, que nós estamos no beco sem saída. החכמים, שום דבר לא רוצים. Nós temos a inclinação ao mal, עד כדי כך שלא רוצים להמשיך que eu הדור. chamo uma בשביל inclinação, מה? que você pode chamar assim, mas que ela está trazendo um estado que nós não desfrutamos disso. Se eu וכאן cheguei a um estado em שוב, que eu המצב הוא לא פשוט. não O rap do desfruto Vani. de escolha que nós sou mais alto que outro, eu não tenho aonde desenvolver-me. שמצטבר הכל. Eu ברור estou לנו numa situação que não שרק porque יחס viver. אדם לסביבה ובחזרה, O que eu בעצם vou ter disso? כאן אנחנו מוצאים את הפתרון. Eu disse, não vou sentir prazer. Mais rico, שנסדר mais... את היחסים שלנו. נכון? Para isso eu יכולים preciso לעשות את החיים trabalhar. שלנו לתפארת. Para isso eu necessito ואז אנחנו נקבל כוחות החדשים. é, שעכשיו אנחנו me resulta que a pessoa בחוסר אונים בשביל מה perdeu להמשיך. a raiz do seu desenvolvimento, o motor de sua evolução. כי אנחנו אז, שכל Eu אחד não ואחד tenho מאיתנו, onde. רק תראה, אנחנו Por התפתחנו isso a עד היום cultura, não, כל אחד é mais ואחד ou menos, os nossos בצורה filhos já não querem nada, הליניארית a בהתפתחות educação, האישית שלו, que כמו passa, בקו, passa. Tudo isso é reflexão, קו ישר, projeto, מתחילת העולם, projeção do que ועד nós היום temos הזה. dentro שהרצון שלנו dessa מתפתח, falta de desejo, essa מתפתח יותר impotência. ויותר בכמות Se nós no ובאיכות, passado אותנו queríamos ser להישגים ricos, ולהכל, poderosos, sábios, ופתאום nada. עצירה. אין בשביל מה. Nós não queremos nada, até que ao ponto que nós não queremos nem filhos, não queremos a continuação da אני רואה espécie. שהיא כאילו ככה כל הזמן Nós לאינסוף. estamos שום מה embaixo לרוץ. de uma nuvem em geral. זה מה שאנחנו רואים. זה נקרא שאיבדנו את הדרך באמצע המדבר, E aqui, או באיזושהי צורה אחרת, אתה יכול להגיד. אתה נמצא כמו בחלל. לאן? sensível, בשביל מה? מה simples. יש? Há muitas Chevalta capas, muitos níveis, muitas cascas. זאת אומרת, No הכוח total, שלי vamos אישי, acumulando חומר e דלק שלי ficar אישי, bem claro que נגמר. somente o trato das pessoas com o seu ולכן ambiente, אנחנו da נמצאים sociedade בייאוש כזה. e הוא assim de התחיל כבר volta, מלפני 50-60 שנה, somente assim
vamos encontrar a solução. וגורם Se לנו nós משבר בעצם organizarmos עצירה essa בחינוך, conexão corretamente, nós בחיי יישוב, podemos fazer uma vida boa, gloriosa. Então nós עכשיו, vamos כוח receber הזה novas הוא לא forças. התחדש. אנחנו הגענו כאילו Que לסוף. agora, aparentemente, nós estamos impotentes, nós não sabemos aonde e como ir. אין. זה ככה, תשאל את הרופאים שמחלקים את התרופות נגד Que דיכאון. então cada הם de יגידו לך. nós olhe אתה יודע, somente que ב-2011, nós desenvolvemos cada um de nós לא, de uma אדוני, forma אני מדבר על linear. סטטיסטיקה. Vai ser ב-2011 desenvolvimento עלה אחוז pessoal ההתאבדות como uma ב-50%. linha, אחוז uma linha ההתאבדות בעולם. direta desde o לא הכל, começo בסדר, do אנחנו עוד mundo לא, אנחנו e רוצים כבר לפני até hoje que שהחולה הזה שנקרא אנושות desejo מת, foi אנחנו desenvolvendo רוצים cada לפני mais זה e mais לתפוס em אותו. quantidade e qualidade. אנחנו מדברים לא על Não מצב só todo tipo de הסופי, êxitos e סופני אבל לא processos, סופי, sucessos. לא רגע הסופית. אבל לפי מה שקורה, Nós כך estamos זה המגמה. parados na metade do Mas caminho você e vai não guiar, deixa vemos eu o ver. caminho, não queremos seguir caminhando. אני רוצה להגיד כך, Ao invés שכוח de ir até a הנוסף eternidade, sim. Para שיקדם que את correr האנושות então? קדימה, Isso זה chama לא nós מהאדם perdemos עצמו, o caminho na שאין לו metade do יותר מאיפה deserto. Nós להוציא את perdemos a הרצונות metade do שלו caminho, pode לחיות. escrever. אין De בשביל outra מה, maneira, é אין como um למה. passo livre. Para quê? יותר Já שמח ויותר ficar מאושר מי aqui שלא נולד sentado e não ממשמעות fazer מי nada. שנולד. A minha Ele- força pessoal, o אם meu הוא התחיל combustível להתחבר עם pessoal האחרים, acabou. שם הוא E ימצא por כוחות isso nós הנוספים. estamos em esperança. כי יש לו עוד 7 Nós מיליארד estamos nisso há 40, רצונות 50 anos, na verdade. שבהם ומהם הוא יכול E להתרשם causa לטובה, uma crise, uma parada לקנות na אותם, educação, הרצונות na האלה, cultura, na להתחיל vida dos להשפיע עליהם, parceiros, familiares, לקבל בזה em תענוג, tudo. ולקבל את התענוג הזה בחזרה מהם. Agora essa força não irá se רואים renovar. אנחנו שהטבע Nós chegamos aparentemente שפיתח ao אותנו final. Não במשך tem אלפי por que שנים, viver. ובהתחלה Então, פיתח אותנו כמו שאנחנו soa como מתייחסים uma לילדים terrível בצורה pergunta. יפה, שהיינו Os חיים médicos que dão בחמולות, remédio de depressão ואחר כך sabem que פיתח em אותנו 2011 בתקופה הלא כל כך muitas טובה, pessoas aqui na שאנחנו aula הגענו e que tem לגיל muito ainda a נגיד viver. 40, 50, Não, שאנחנו não, רואים meu amigo, שהחיים eu הם chamo sobre estatística. Em לא- 2011 לא טובים. se incrementou a עכשיו casa אנחנו de עושים חשבון נפש. suicídio em 5%. בגיל Não באמצע todos. החיים, Nós queremos fazer ויכולים antes לשנות que את esse החיים paciente שלנו. que זה está enfermo, que se כל chama a כל humanidade. ההתפתחות Não queremos que morra, não האנושית queremos falar כדור do אחד, כחיים estado של final אדם grave. אחד. ועכשיו Não é o אנחנו יכולים ponto לעשות final כל desse אחד. paciente humano. שאם אני משנה את Nem que de acordo איך com o que vemos, a אותו direção החולה é שנקרא assim. האנושות יוצא Discute מדיכאון, melhor. מחוסר אונים, מאיבוד Eu הדרך, quero dizer assim, ממבוי סתום. בזה a שמקבל força כוחות adicional que החדשים, vai promover a humanidade a ir adiante, מזה não virá Isso, da achar- pessoa que não tem mesmo לקנות de את tirar החיים mais שלו desejo מהסביבה. para viver. ובעצם Não הוא para מתחיל que nem לגלות por que שזה הוא. viver. É שכולנו melhor estar כאחד. que não זאת אומרת, nascer אני do que בעצם estar em מחזיר vida. לעצמי אותם החלקים שהם שלי, Não que ele começa a unir רק לא seus הרגשתי אותם demais. כך. Aí ele vai encontrar novas forças. Porque ele tem זה במשהו 7 דומה milhões mais de לאישה, desejos e dentro dos quais ele נולדים pode pressionar-se, adquirir-se todos os שזה seus ממש desejos מביא e לחיים começar a החדשים. influenciar-lhes, otorgar-lhes e receber disso prazer. שהיא אוהבת E אותם receber הרבה de יותר volta esse ממה prazer שהייתה a אוהבת eles. ילדים. É recíproco. למה? Nós vemos com מפני isso que a שעכשיו natureza que nos זה desenvolveu durante התענוג milhões היחידי de anos שיכול להיות לה בחיים. e a princípio nos desenvolveu שזה מגיע לה כתרופה ממש. como tratamos as crianças de uma לכן forma אנחנו נמצאים linda, עכשיו במצב quando nós שאם vivemos אדם uma grande לא família. ירכוש E depois את nos הרצונות desenvolveu הנוספים numa época האלו não tão boa מהסביבה, e que שבהם chegamos, מרגיש digamos, à תענוגים idade de גדולים 40, נוספים. 50, quando הוא nós ילך vemos que a vida לא já רק não לייאוש, é boa. לדיפרסיה שעכשיו היא Agora כבר nós מחלה estamos ראשונה, fazendo reflexões internas. ולסמים. הוא A ילך metade da לטרור vida. ולמלחמות E העולם, podemos mudar a nossa וממש vida. לא יהיה לו... Todo desenvolvimento humano é como a lei de vida de uma pessoa, toda evolução humana. Agora nós podemos fazer reflexões. E se eu mudo com esse paciente chamado humanidade,
sai de sua depressão, desespero, por meio da aquisição de novas forças, por meio de que ele recebe novas forças e para a sua vida do seu ambiente. E você pode saber que todos nós somos como na realidade. Dizer, eu devolvo a mim mesmo as partes que são na realidade as minhas, mas só que eu não as senti as como minhas. É um pouco parecido a uma mulher quando lhe nascem os netos, e isso lhe traz nova vida. Que ele já os quer muito mais do que queria os seus próprios filhos. Por quê? Porque agora esse é o único prazer que ela pode ter na vida. אנחנו הגענו בהתפתחות שלנו, באבולוציה, למצב שמוצאים עצמנו באיבוד הדרך, מיואשים, בחוסר אונים, בחוסר תרופה למצבנו. התרופה היא חיבור. Por isso nós estamos agora na situação que se a pessoa não vai adquirir esses novos desejos racionais do entorno, do ambiente no qual ele vai sentir cada vez mais desejos, prazeres, ele vai cair não só na depressão e desespero, que é a primeira enfermidade do mundo, e as drogas, ele vai cair em terrorismo, guerras mundiais. Realmente, ele não vai saber o que fazer pela sua falta, pela sua impotência. Ele vive num mundo que é melhor morrer do que tudo isso, comer e beber, porque amanhã morreremos. E evoluções, somente para essa pergunta de para que viver. Nós podemos ver agora uma pequena medida nos bares, nos países onde as pessoas passeiam todo o tempo, buscam inquietas as pessoas. E por isso vai chegar em erupções naturais até incitar guerras em todo o mundo. Escolha também de que hoje em dia nós estamos numa situação que parece tranquila relativamente, com todo o reconhecimento do mal que já temos adquirido, não por isso, mas o que já se